Fala galera, beleza? Vinícius aqui. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu construí esse painel de vendas no Power BI. Vou estar ensinando para vocês aqui desde a parte da importação da base de dados, da tratativa dos dados, até a construção do visual. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Bora pro vídeo. Galera, vamos iniciar aqui a nossa elaboração do nosso painel de vendas. E o primeiro passo aqui é a gente importar a nossa base de dados para dentro do Power BI. Nossa base de dados aqui ela está em Excel, onde a gente tem aqui algumas informações, data, código do produto, matrícula, vendedor, quantidade, o preço unitário que custou aquele material e o valor unitário ali que foi vendido. Lembrando que cada linha dessa aqui é uma venda, então, por exemplo, aqui o André vendeu 3 mouses, que aí deu o valor aqui unitário de venda de 49. Então, esse aqui vai ser multiplicado por esse aqui, que vai dar o valor total da venda. Porém, a gente vai fazer isso lá dentro do Power BI. Mas a nossa base de dados é essa, então vamos iniciar aqui importando ela. Então, eu vou vir aqui em página inicial, posso vir aqui, posso vir por aqui, ou como é um arquivo livre, ele está aqui no início. Então eu vou clicar aqui, já veio aqui na minha área de trabalho, vou selecionar, opa, tem que fechar ele, né? E vou importar ele para dentro do Power BI. Então o primeiro passo aqui é a gente selecionar aqui a aba que a gente quer, né? Aqui é a nossa planilha e aqui é a aba que a gente quer importar. E aqui eu posso carregar direto ou eu posso transformar os dados. Sempre eu vou optar em transformar os dados porque eu quero ver como que a minha planilha está vindo para dentro do Power BI. Então eu tenho que dar sempre uma olhada aqui no tipo que vem pré-configurado ali. Então está como data, está como número. Aqui, por exemplo, ó, ele está como número decimal, mas eu quero que ele seja um número decimal fixo. Então eu vou selecionar aqui, vou deixar para deixar nessa etapa. Vou selecionar aqui também e vou deixar aqui. Beleza, é só isso. Por enquanto vou vir aqui em fechar e aplicar. Minha base de dados está sendo carregada aqui para dentro do Power BI. Eu vou alterar aqui o nome, porque ela é uma tabela fato. Então, fdados. E pronto. Já tenho aqui a minha base de dados e já dá para começar a criar as medidas. Porém, pessoal, como a gente tem um campo de data e a gente vai trabalhar muito com data, trabalhar com meses, com anos, tem a importância da gente criar ali uma tabela dimensão calendário, né? Porque essa tabela dimensão calendário, ela vai nos ajudar ali na nossa análise de tendências temporais, de comparação entre os períodos, a gente poder realizar uma filtragem, uma segmentação de dados melhor e também ali nos nossos cálculos. Então eu vou criar aqui a nossa D-calendário. E como que a gente cria uma D-calendário? Nesse caso aqui, a gente vem em modelagem, em nova tabela, e aqui a gente vai criar a nossa D-calendário, vamos dizer assim, automático, ou seja, sempre que tiver uma nova data na minha base de dados, ela vai crescendo ali, porque existem dois jeitos de você criar ali a D-calendário. Essa automática, que ela vai crescendo, né, vai tendo ali as datas conforme a sua base de dados, e tem outro jeito que você já determina, né, você já cria a sua D-calendário ali, com uma data inicial e uma data final. Então, nesse caso aqui, a gente vai criar conforme a nossa base de dados. Então, eu boto ali que D-calendário é igual a ADD columns, ou seja, estou adicionando colunas. E o que eu vou adicionar aqui, vou dar de novo aqui um Shift Enter para ir para baixo, para que possa ficar melhor. Eu vou colocar aqui a função calendar. A função calendar vai nos pedir uma data inicial e uma data final. A nossa data inicial, como a gente quer fazer em cima da nossa fdados, vai ser a menor data da nossa fdados data. E vou fechar aqui o parênteses e vou dar vírgula. Então perceba, date quer dizer que é a nossa menor data, ou seja, a nossa primeira data. E aqui, obviamente, vai ser a maior data. Então vou vir aqui, data, e vou fechar o parênteses. Vou fechar o outro parênteses aqui da calendar e vou dar vírgula aqui. Então a nossa primeira linha da nossa D-calendário já foi criada, que vai ser a data correspondente ao mínimo e ao máximo da nossa fdados.
E aqui agora eu vou criando as outras colunas da minha decalendário, né? Eu não só quero uma decalendário com a data, eu quero uma decalendário com o ano, com um mês, um número, mês abreviado, mês nome, dia, nome do dia. Então eu posso botar várias outras colunas ali, que de fato essas outras colunas que vão facilitar os meus cálculos. Então, para que eu possa adicionar o ano, eu vou vir aqui e vou vir aqui e vou colocar a date. E eu vou fechar aqui o parênteses. Vou dar Enter e já vou mostrar aqui para vocês como que já está sendo criada aqui a nossa decalendário. Já tem aqui a coluna de data e já tem aqui a coluna de ano que eu coloquei lá. E agora a gente vai alterando aqui e colocando mais funções, mais colunas. Vou colocar aqui mês número, mês número, opa, que vai ser igual a month de date. Beleza. Vou para a próxima, que vai ser mês abreviado. Então, eu vou colocar aqui mês abreviado. E para que eu possa colocar um mês abreviado, eu vou utilizar a função format, que aí eu quero formatar a data. E aqui eu escolho qual a formatação que eu quero. Nesse caso eu vou querer a formatação assim. MMM. Vou botar a vírgula aqui. E vou vir aqui. Agora eu vou colocar mês nome. Lembrando que esse vermelho é o nome da coluna que eu estou dando. E depois eu vou e digo, né, ali o que vai formar essa coluna. E vai ser a mesma coisa. Formato de data. Porém, agora eu vou colocar com 4 M's. Então, 3 M's é o mês abreviado e 4 M's é o nome do mês. Vou dar Enter e vou colocar o dia agora. O dia vai ser day de data. Então, mais simples. Agora eu quero o dia da semana número, ou seja, qual é o número daquele dia da semana. Vou vir e vou colocar weekday de date também. Vou dar vírgula. E por último aqui eu vou colocar o dia da semana 9. Opa, semana 9. Que vai ser formato também de date, que vai ser igual a DDDD. Vou fechar aqui e vou fechar aqui. Ver se está tudo certinho. Vou dar Enter aqui. Pronto, perceba que aqui automaticamente ele já criou o número do mês, o mês abreviado, o nome do mês, qual é o dia do mês, qual é o número do dia da semana e qual é o nome do dia da semana. Então percebo que a nossa decalendário já está criada aqui e percebo que ela vai aqui. Calma aí, deixa eu alterar ela aqui. Só quero que me mostre formato de data, sem hora. Então vou colocar esse aqui. E não, calma aí, vou colocar o normal. Esse aqui, ó. Pronto, agora já está aqui. Se a gente olhar aqui, ele vai estar de 2020 até 2024, conforme a nossa F-dados. Se a gente olhar aqui o ano, de 20 a 23, conforme a nossa F-dados. Então, nossa decalendário já está criada. Agora basta a gente vir aqui e criar a nossa relação. Então aqui, ó, vou selecionar na nossa tabela de menção o campo date, na nossa tabela de fatos o campo data. Então pronto, já está criada a nossa decalendário, já tem a relação. Agora a gente vai para ali, né, de fato agora botar a mão na massa e criar o nosso visual. Então galera, depois de a gente ter criado aqui a nossa decalendário, a gente vai ter que fazer aqui um cálculo na nossa F-dados. Como eu tinha falado com vocês, quando a gente estava importando a nossa base de dados,
Na nossa base de dados a gente tem a quantidade, o preço unitário que aquele produto custou para a empresa e a gente tem o valor unitário que foi vendido. Porém, a gente não tem o total de vendas de cada linha. Cada linha representa uma venda e a gente não tem esse total. Então a gente vai fazer o cálculo vindo aqui em ferramentas de coluna e nova coluna. Vou colocar aqui valor total e vou botar igual. O valor total vai ser igual a minha F dados, valor unitário vendido. Vou botar aqui um asterisco, né, que diz que é o cálculo de multiplicação. E vou colocar aqui F dados quantidade. Vocês vão multiplicar o meu valor unitário vezes a minha quantidade. Então, valor unitário vendido vezes quantidade vai dar o valor total de cada venda aqui. Então, se eu mudar aqui para 2, percebo que 2 vezes 12, 52 dá 35,78. Então, pronto. Feito esse cálculo, vamos voltar aqui para iniciar a elaboração do nosso visual. Então, o primeiro passo aqui para o visual é a gente importar o nosso background. Lembrando para vocês que o background, tanto o background quanto a nossa base de dados, elas estão aqui no link da descrição do vídeo. Então, a gente vai vir aqui em formato, tela de fundo, vamos ver aqui em imagem, procurar, e está aqui, ó, back. Vou colocar aqui e vou tirar a transparência. Pronto. Meu background aqui já foi importado e eu já posso criar aqui os meus visuais em cima dele. Esse background aqui foi um background que eu criei ele no PowerPoint, já do jeito específico que eu criei o meu painel. Então, esse espaço aqui é o espaço dos cards que a gente vai inserir. Mas vamos lá para dar seguimento aqui no nosso visual. Agora, eu já tenho minha decalendário completa, já tenho minha F de dados, já fiz o meu valor total. Agora eu vou iniciar o meu primeiro gráfico, que é um gráfico onde eu vou demonstrar ali os valores de cada mês vendido e fazer uma comparação com o ano anterior. Para que eu possa realizar esse gráfico, eu vou ter que fazer 4 medidas. Vou ter que fazer o total de faturamento, quanto que eu vendi no ano anterior, saber qual foi o percentual da diferença e eu vou ter que fazer ali um pulo do gado para que possa exibir corretamente no gráfico. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. A nossa primeira medida vai ser calcular o total de faturamento. Então, eu vou colocar aqui total de faturamento e vai ser simplesmente a soma da nossa F dados valor total que a gente criou. Então, esse aqui vai ser simples e eu já vou criar aqui uma pastinha para que eu possa ficar somente ali as minhas medidas. Para isso, eu venho em página inicial, venho aqui em inserir dados e aqui eu coloco o nome de medidas, carrego. Carregou aqui já, só que eu preciso jogar pelo menos uma medida. Então eu seleciono minha medida, venho aqui em tabela inicial e mudo para ela. Então ela veio aqui já para a parte de medidas e aí depois eu excluo essa coluna 1. Excluindo a coluna 1 aqui, eu fico com as minhas pastas aqui onde eu vou colocar todas as medidas. Fica mais organizado. Agora, pessoal, eu já calculei o total. Agora eu vou calcular quanto que eu vendi no ano anterior. Então, vou vir aqui em nova medida e eu vou chamar ela de vendas ano anterior. Vendas ano anterior, eu vou utilizar a função calculate combinada com a sum. Ou seja, eu vou somar a minha F dados no valor total de venda em uma determinada data. Então a gente utiliza essa função date para quando a gente selecionar ali a data que a gente quer pegar e a gente quer fazer a soma. Então eu vou usar minha de calendário date, vou colocar uma vírgula de -1
year, ou seja, do ano anterior. E vou fechar aqui no meu parênteses. Pronto, ele vai calcular, ou seja, ele vai somar sempre da data de um ano. Aqui, se eu quisesse mês, eu colocar o mês, se eu quisesse dia, eu colocar o dia aqui. Então, já está pronta a minha medida de vendas do ano anterior. Agora eu tenho que fazer uma função que me demonstre, uma medida que me demonstre qual o percentual de diferença. Ou seja, se eu vendi R$1.000 no janeiro de 2021, eu quero saber quanto que eu vendi em janeiro de 2020. Mas antes de eu fazer essa outra medida, eu já vou aqui inserir o primeiro gráfico para que a gente possa acompanhar melhor. E o nosso primeiro gráfico vai ser um gráfico de área. Então eu vou vir aqui em página inicial e vou selecionar aqui o meu gráfico de área. Já vou colocar ele aqui. E com as medidas que a gente já tem, a gente vai colocar aqui. Então, a primeira medida que eu vou colocar aqui é o mês abreviado e o total de faturamento. Pronto, percebo que aqui ele já trouxe para mim quanto ele faturou aqui. Porém, como eu não selecionei nenhum mês, ele está pegando todos os meses. E aqui já tem as vendas do ano anterior. Porém, essa venda do ano anterior ela não vai entrar diretamente no gráfico. Ela vai servir como base para as próximas medidas. Deixa eu vir aqui em formato e colocar aqui o rótulo de dados para vocês possam visualizar quais os valores foram vendidos. Né? Agora a gente vai querer fazer a comparação com o mês anterior. Porém, antes de eu fazer a comparação, eu vou vir aqui em segmentação de dados e já vou deixar aqui o filtro de ano para que a gente possa entender melhor. Então, eu vou vir aqui em dados e vou colocar aqui o ano. Vou em formato e vou colocar aqui que seja suspenso, ou seja, que eu selecione aqui qual ano. Então eu já seleciono aqui e ele já vai alterando ali os anos das vendas. Então deixa eu deixar aqui 2022 e beleza. Então tá aqui, claro que não está configurado para o visual, mas só para que vocês possam entender conforme a gente for fazendo as medidas. Então aqui eu já tenho o faturamento e agora eu preciso calcular qual o percentual se comparado ao ano anterior. Então aqui em janeiro fez o faturamento de 468 mil. Então eu quero saber qual é o percentual se comparado a janeiro de 2021, que fez 830 mil. Então provavelmente ele foi menos 50%. Mas vamos aqui para a prática. Deixa somente eu já configurar aqui esse gráfico já padrão para que fique melhor a visualização. Então vamos lá. Então aqui em tamanho e estilo eu vou tirar a tela de fundo, porque eu estou utilizando aqui um Visual Dark. Em título eu vou deixar aqui o total de faturamento, mas vou colocar ele aqui na cor branca. No subtítulo aqui eu vou colocar, no subtítulo aqui eu vou descrever que é com variação referente ao mesmo período do ano anterior. Vou deixar nessa mesma letra, mas vou colocar aqui um branco. Vou colocar aqui também um divisor. E vou colocar também na cor branca. Então pronto. Já tenho aqui o meu título, total de faturamento. Na verdade, total só de faturamento. Então vou trocar aqui. Na verdade, é faturamento mensal. Então, faturamento mensal com variação referente ao mesmo período do ano anterior. Então, o título aqui já está ok. No eixo X, a gente vai deixar permanecer os valores. Somente eu vou colocar aqui para que me mostre em branco. Não preciso do título. No eixo Y também não preciso dos valores e também não preciso do título.
Nicho secundário também. Não preciso dos valores. Aqui em linhas, a gente vai deixar para aplicar em todas. A gente vai deixar aqui o sólido. Aqui a gente pode deixar arredondar, não tem problema. A gente vai alterar simplesmente aqui em tipo de linha. A gente vai colocar suave, aí ele fica aqui nesse formato. E as cores, aí vamos utilizar a cor azul. Deixa eu pegar o código dele aqui. E vai colocar essa cor aqui. Vou deixar também na descrição aqui do YouTube. Então a gente vai colocar essa cor e a transparência aqui de 80. Pronto. Tiramos as linhas. Marcadores vamos inserir. Vamos inserir aqui de um tamanho. Vamos deixar 5 mesmo. Vamos deixar 5. E a cor é padrão. Rótulos de dados. Não precisa de título, apenas o valor. E nós vamos colocar aqui em branco. E aqui, no rótulos de dados, a gente precisa colocar aqui em opções a posição acima, tá vendo? Para que ele fique acima do marcador. Então, ok. Nosso rótulo de dados está ok. E o nosso gráfico já está praticamente pronto. Agora a gente só precisa fazer a medida para que a gente possa inserir qual o percentual referente ao mês anterior. Então a gente vai lá, vai criar nova medida, a gente vai vir aqui em dados, em medida e nova medida. Nova medida, eu vou chamar ela de percentual de diferença, faturamento. Para calcular o percentual de diferença, eu vou utilizar a função lógica if, ou seja, se a linha, se a venda anterior estiver em branco, eu quero que ele retorne blank. Eu quero que ele retorne tem que fechar aqui pelo agora sim, quero que ele retorne blank. Se a linha não for em branco, eu quero que ele faça uma divisão. Eu quero que ele divida o total de faturamento menos a venda do ano anterior, vírgula, quero que ele divida pela própria venda do ano anterior. Fechar um parênteses, fechar outro parênteses e pronto. Essa é a nossa medida para que a gente possa poder calcular o percentual de diferença do faturamento de um ano se comparado ao outro. Beleza, eu já tenho aqui o meu percentual e eu poderia jogar ele aqui no gráfico para que a gente pudesse observar. Porém, pessoal, o Power BI está com uma limitação quando a gente tenta trazer esse tipo de detalhe aqui no gráfico, que ele não lê diretamente assim. Então a gente tem que criar uma nova medida para que a gente possa converter esse valor em percentual em texto. Então já vou fazer aqui uma nova medida. Eu já fiz diversos testes. E essa medida vai se chamar percentual de faturamento texto. Que vai ser simplesmente o seguinte. Eu vou declarar uma variável. Ela vai se chamar valor. Vou botar aqui underline valor. Que vai ser a nossa medida que a gente acabou de fazer. E eu vou falar aqui para o Power BI qual formato que eu quero. Então eu quero um formato de o que minha variável valor
fique no formato de percent. Então, vou fechar aqui e vou dar um retorno. Quero que ele retorne, vou dar um espaço aqui para que possa ficar melhor no gráfico e formato. Então, eu falei que qual que era o valor, qual que era a medida que eu criei e qual formato que eu queria. Então, vou dar Enter aqui. Fechei. Pronto. Agora eu posso utilizar essa medida aqui no meu gráfico. Então, galera, agora vamos inserir a medida que a gente criou do faturamento total texto aqui no nosso gráfico. Para isso, vamos vir aqui em formato e aqui na parte de rótulo de dados, a gente vai adicionar ele aqui em detalhe. Selecionar aqui dados e vamos colocar aqui o nosso faturamento. Percebam que ele ficou aqui do lado do valor, o percentual, porém a gente quer colocar ele embaixo. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é a cor branco. Vou colocar ele no tamanho 9. E aqui em layout eu vou vir em multilinha. Então percebam que ele já está ali embaixo. Porém, eu quero que ele fique vermelho quando ele estiver positivo e quero que ele fique verde quando ele estiver vermelho quando ele estiver negativo e verde quando ele estiver positivo. Então, para isso a gente vai vir aqui, ó, no detalhe, sempre no detalhe, na cor, em vez de a gente colocar branco, a gente vai vir aqui em formatação condicional. Formatação condicional, a gente vai selecionar gradiente. E no campo que a gente deve se basear, a gente vai no campo que a gente tinha criado de percentual de diferença. O de texto a gente não vai conseguir fazer, então a gente vai no percentual de diferença. E aqui a gente põe personalizar, põe o 0, personalizar, põe o 0. E aqui quando for o mínimo a gente coloca o vermelho. E aqui, quando for o máximo, a gente coloca o verde. E dá OK. Pronto, perceba que aqui no gráfico, os que tiveram positivo ele já ficou verde, os que tiveram negativo ele já deixou vermelho. Então, é basicamente isso. Pronto, o nosso gráfico mensal com variação referente ao ano anterior, ele já ficou pronto. Vamos só ajustar ele aqui. Pronto. Com o valor do faturamento e a variação referente ao mesmo período do ano anterior. Se a gente mudar, a gente pode perceber que todas as configurações ficam normalmente. Então, beleza pessoal, nosso primeiro gráfico já montado. Vamos partir para o nosso segundo gráfico. No nosso segundo gráfico nós vamos fazer um gráfico que represente, né, o ticket médio ali por produto. Então posso facilitar, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse gráfico que a gente acabou de fazer, só para pegar um pouco das formatações. Vou mudar ele aqui para gráfico de colunas clusterizado. Vou tirar aqui os eixos. E vou colocar aqui no eixo X o produto. E no eixo Y nós vamos ter que criar ali uma medida, né? Nós vamos ter que criar o ticket médio que a gente ainda não criou. Então a gente vai vir aqui em medidas, selecionar nova medida. E vamos colocar aqui ticket médio. Então o ticket médio nada mais é do que a média dali de cada linha, né? Como eu tinha dito lá na nossa base de dados, cada linha daquela é uma venda. Então a gente quer um ticket médio ali daquela venda, a gente vai tirar apenas a média do nosso total de venda. Então que é o que a gente chamou aqui de valor total.
Então, cada linha é uma venda, então a gente vai tirar a média de todos esses valores. Tendo o ticket médio aqui, eu coloco ele no eixo Y. Aí agora eu só vou tirar aquelas formatações que vieram do outro gráfico. E pronto, nós já temos aqui o nosso gráfico com o ticket médio vendido ali por produto. Se eu mudar aqui para 2022, 2023, ele vai alterando ali os valores. Então só vamos alterar aqui também o título, que vai ser ticket médio, e o nosso subtítulo vai ser aqui por produto. E claro, vamos ali alterar, né, a cor das nossas linhas. Então vamos pegar aqui, a gente vem aqui, pega o código da linha que a gente estava usando no gráfico anterior e vamos colocar aqui. Então pronto, já criamos o nosso gráfico de ticket médio. Agora nós vamos terminar o nosso visual de gráficos com mais dois tipos de gráficos. Agora nós vamos criar faturamento por produto e o faturamento por vendedor aqui ao lado. Então agora, pessoal, nós vamos fazer o nosso faturamento por produto. Então eu vou pegar aqui, vai mostrar aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas para pegar a formatação do gráfico, vou colocar ele aqui dentro do nosso visual e aqui eu vou mudar para o gráfico de barras clusterizadas. Beleza, já ficou no formato que a gente quer, porém eu preciso alterar esse título. Então eu vou vir aqui em formato, título, e aqui eu vou botar faturamento por produto. E eu vou tirar o subtítulo. Porém, aqui também a gente tem que lembrar de trocar aqui que não é mais por ticket médio, né? É por total de faturamento. A gente já tem um produto e agora a gente tem um total de faturamento. Então, beleza, a gente já tem o nosso gráfico aqui, a gente só vai ajustar para que os valores fiquem visíveis. Então a gente vai vir aqui de novo em formato, a gente vai vir em rótulo de dados e aqui em posição a gente vai em extremidade externa. Percebam que o valor fica na extremidade externa e ele aparece para todos os itens. Agora só vamos diminuir o tamanho da barra para que o nome do produto possa aparecer. Opa, não, esse aqui ele mexe no tamanho para as duas. Tá? Pode deixar no 20. Vai ser no eixo. Isso, vai ser no eixo Y. Aqui a gente aumenta. Pronto, percebe que o nosso notebook já está. O fone de ouvido ele não vai dar porque ele é muito grande, senão a barra fica muito curta. Você deixa aqui na água mais para ter para ele, joguei ele já aparece. Então, beleza? Nosso gráfico aqui de faturamento por produto já está pronto. Se a gente alterar aqui os anos, ele vai alterando conforme os dados. Então, e agora nós vamos fazer o faturamento por vendedor. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos colocar ele aqui na mesma linha. Vamos alterar aqui para, ao invés de produto ser o vendedor e o total de faturamento, ou seja, quanto que ele vendeu. Vamos alterar o título para faturamento por vendedor. E pronto. Então está pronto nosso gráfico de faturamento por vendedor. Agora vamos ajustar aqui, né, configurar a nossa segmentação de dados para que ela fique de acordo com o visual.
e depois vamos fazer os nossos cartões. Então, vamos lá. Primeiro passo aqui é a gente fazer o nosso layout. Então, tamanho e estilo. Nós vamos tirar essa tela de fundo. Título a gente não vai deixar. A gente vai vir aqui em cabeçalho da segmentação. A gente vai botar a cor da fonte branca. Nossa borda também vai ser branca. Então vai ter tela de fundo aqui. E aqui a gente vai deixar os valores que a gente vai fazer a alteração. Deixa eu botar branco aqui também. E na tela de fundo a gente vai botar a mesma cor do nosso fundo. Então a gente vem aqui e coloca. Então pronto, já está aqui no layout do nosso painel. Vou minimizar, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou colocar o mês aqui também. Então tiro aqui do ano e coloco aqui do mês. Eu vou botar o mês abreviado e aqui eu vou alterar para mês. Pronto. Já tem um ano e um mês. Se eu quiser filtrar, se eu quiser filtrar janeiro, eu filtro. Se eu quiser tirar todos os anos, eu tiro também. Pronto, já tenho aqui a minha segmentação, meus filtros do ano e do mês. E agora eu vou para finalmente a elaboração dos nossos cards. Os nossos cards. Então beleza, a gente vem aqui em página inicial. Clica aqui para que puder abrir aqui as opções de gráfico. E a gente vai vir aqui, ó, medidor, cartão e KPI. E a gente vai nesse aqui novo. Tem esse aqui que é o antigo, que é o simples. E a gente vai nesse cartão novo. A gente já entra aqui, a gente coloca ele de um jeito aqui, que já fica aqui. E vamos começar a elaboração. O primeiro passo é os nossos cartões serão 4. A gente vai ter o total de faturamento, o lucro, a quantidade de vendas e o ticket médio. Então, vamos começar o nosso primeiro, que é o nosso total de faturamento. Então, eu vou colocar aqui nosso cartão total de faturamento. E além do total de faturamento aqui, a gente vai exibir quanto que vendeu no ano anterior e qual o percentual. Se foi para cima ou se foi para baixo. Se foi positivo, se foi negativo. Mesma situação daqui nesse gráfico que a gente fez. Então, em 2021 eu faturei 10,17 milhões e eu quero botar aqui embaixo a informação de quanto que eu fiz em 2020, por exemplo, e se eu faturei positivamente ou negativamente. Então, 2020 eu faturei 8,88 e vai me mostrar aqui positivamente ali que eu fiz 15, 12% a mais. Então, vamos para a prática. Na prática, vamos já configurar aqui o nosso cartão para que ele fique, né, ali no layout do nosso background. Então, vamos vir aqui. E vamos tirar essa tela de fundo. Então a gente vem aqui em tamanho e estilo e tira essa tela de fundo. Aqui não vamos colocar mais nada. No título nada também. E aqui no layout nós já vamos começar a fazer uma modificação. Ao invés de máximo de cartões 3, vamos colocar 4, porque nós vamos colocar 4. E aqui eu vou adicionar aqui para 9. Beleza.
Aqui nos valores de frases de destino, nós vamos colocar aqui o tamanho 14. Não vou deixar desse tamanho porque vão entrar mais 3 cards ali. Então bota aqui no tamanho 14. E aqui eu coloco a letra semi-bold. Eu gosto dessa letra, mas fica a critério de vocês. A cor eu vou botar branco porque o fundo vai ser preto. Beleza. Então, valores aqui. Tá ok. Dentro de valores ainda tem o label. Esse label a gente vai modificar também a cor. Também a cor para a cor branca. E só. No layout a gente deixa mesmo ali. Então, beleza, ainda não dá para a gente ver, mas já vamos aqui em cartões. Porque aqui em cartões que a gente vai dar ali uma diferença ali no nosso gráfico. Então a gente vem em tela de fundo. E na tela de fundo, ao invés desse branco, a gente vai botar o nosso fundo, a cor do nosso fundo, do nosso background. Vou vir aqui e vou colocar a cor. Eu percebo que já deu ali uma diferença. A tela de fundo está ok. Essa borda eu vou tirar. Essa barra de destaque eu vou colocar. Vou colocar na esquerda e vou pegar aqui o nosso azul que a gente está utilizando no gráfico. Beleza. E aqui eu vou deixar aqui na largura 4, vou deixar aqui na largura 4 ou 5. Deixar na 5 é um pouco maior. Então pronto. O nosso cartão já está pronto. Já está no formato aqui que a gente queria. E agora eu vou inserir as medidas, né, para que a gente possa calcular ali o ano anterior. E a gente coloca aqui as medidas aqui em rótulos de referência. Aqui em rótulos de referência ele vai pedir aqui para você adicionar um rótulo. Qualquer medida que você colocar aqui, ela vai ficar aqui embaixo. Então o nosso aqui é vendas do ano anterior. Pronto, esse aqui já ficou aqui embaixo. Vendas do ano anterior, 8 milhões. Aí eu vou só clicar aqui em vendas do ano anterior e vou colocar aqui para 2 casas decimais. Então pronto, vendeu 8,38 milhões no anterior. Agora vamos só retirar esse divisor. Pronto, ele já ficou ali. Retirando o divisor só para não ficar assim, eu quero que fique como se fosse um card só. Aqui assim fica esse divisor, fica como se fosse 2. Nesse caso aqui a gente não vai usar isso. Então lembre-se que tem que estar com todos aqui selecionados para você poder retirar esse divisor. Se você tiver selecionado aqui, ele vai aparecer só de um card. Então beleza, já tirei o divisor. Aí agora sim eu venho e seleciono o rótulo que eu coloquei, porque eu posso colocar mais de um rótulo. Aqui eu vou vir e vou colocar aqui a cor branca. E aqui em título, em conteúdo, eu vou clicar em personalizar. Porque eu vou trocar o nome. Vou botar assim, ano anterior, espaço, 2 pontos, e vou dar enter. Perceba que ele fica assim no card. A cor branca está ok. O valor eu também vou colocar aqui. E eu vou colocar aqui semi-gold. Está na cor branca, está perfeito. O título aqui também vou botar semi-gold. E agora a gente já tem aqui um ano anterior quanto faturou. E agora eu quero também o percentual de diferença desses dois. Então eu quero saber quanto que eu vendi, quanto em percentual que eu vendi a mais. Se em 2020 eu fiz 8,88 e em 2021 eu fiz 10,17. Para adicionar mais ainda um campo que é o lado, eu vou utilizar essa parte aqui de detalhe. E nesse detalhe aqui, é a mesma questão aqui do faturamento mensal que a gente colocou. Eu vou colocar essa medida que eu criei, que é a medida de texto do percentual de diferença.
a gente calculou o percentual de diferença. E a gente criou essa medida de texto para que pudesse inserir no gráfico. Aqui é a mesma coisa. Então, vou inserir aqui. Vou botar aqui também semi-bold. E aqui na cor da fonte, a gente vai fazer também uma formatação condicional. Se for positivo, eu quero que fique verde. Se for negativo, eu quero que fique vermelho. Então, vem aqui, formatação condicional, gradiente. E aqui, medidas, a gente não vai selecionar o faturamento, a gente vai selecionar o percentual de diferença. Vamos colocar 0 aqui, 0 lá. E aqui, se for, vai ser vermelho. E não, vai ser o verde. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho ela aqui no Word, que vai ficar melhor para ficar diferente. Então, o meu verde vai ser esse. E o meu vermelho vai ser esse. O vermelho estava igual. Vou dar um OK. E pronto. Percebo que ali ficou verde. 2022 foi negativo. 2023 foi positivo. Então pronto. Nosso card de total de faturamento ele já está pronto. Agora nós vamos ter que fazer os nossos outros 3 cards. O total de faturamento já estava com as medidas todas prontas, porque a gente utilizou aqui nesse gráfico. Porém, o lucro, a quantidade de vendas e o ticket médio, a gente ainda vai ter que fazer. Então, vamos lá, que a gente puder, que a gente possa começar as nossas medidas. Porém, antes da gente fazer a nossa medida, que o próximo aqui, card, ele é o lucro, a gente precisa login aqui na minha F-dados, a gente só calculou o valor total. A gente não tem o valor, por exemplo, do nosso custo e nem o quanto que cada venda lucrou. A gente tem o valor do preço unitário que custou para a empresa, o valor do preço unitário vendido e o valor total, que nada mais nada menos é o valor unitário vendido vezes a quantidade que dá o quanto que foi o valor total da venda. Então a gente agora tem que calcular o valor total do custo e o lucro de cada venda. Então a gente vai vir aqui, ferramentas de coluna, nova coluna. Primeiro a gente saber quanto que custou, né? Então vai ser a nossa F-dados, preço unitário, vezes a nossa F-dados, quantidade, ou seja, quanto que custou cada linha dessa. Bota aqui 2 casas decimais e pronto. Aqui é total de custo. Então, teve um custo de 9,15 e eu vendi por 12,36. Então, eu tenho que calcular esse menos esse para que eu possa saber o lucro da venda. Então, vou vir aqui novamente em nova coluna e vou colocar aqui o lucro da venda. O lucro da venda ele vai ser o que eu acabei de falar. Ele vai ser a minha F-dados total, valor total, menos a minha F-dados que eu acabei de criar, total de custo. Vou colocar aqui também 2 casas decimais e pronto. Eu já tenho aqui meu lucro de venda por linha. Então, cada linha aqui ele já vai calculando o lucro. Feito isso, vamos voltar lá. E agora sim, vamos dar início às nossas medidas. Vamos dar início aos nossos cálculos. Então, beleza. Meu cálculo que eu tenho que fazer aqui é o lucro. Porém, eu tenho que somar o meu custo total aqui como medida também. Então, eu vou vir, nova medida, vou fazer a medida custo total. E vai ser somar a minha F-dados total de custo. Então pronto, eu já tenho aqui uma medida somando o meu custo total e eu já tenho uma medida do meu total de faturamento. Então agora eu fazendo uma menos a outra, eu tenho o meu lucro. Então vou vir aqui em nova medida, vou chamar ela de lucro. Que ela vai ser o que? A minha medida de total de faturamento
menos a minha medida de custo total. Então pronto, já tenho aqui o lucro. Se eu inserir ele aqui, deixa eu botar aqui duas cabeças mais não. Então ele já calculou aqui, ó, que o total de faturamento em 2021 foi de 10,37, no ano anterior de 8,88 eu tive 2,39 de lucro. Deixa eu vir aqui no formato e tirar esse divisor aqui também. Fica melhor a explicação. Então, eu já tenho meu lucro. Agora eu também quero saber quanto que eu lucrei no ano anterior e quanto que eu, qual percentual, se mais positivo ou negativo. Uma vez já qual que é o total de faturamento, não quer dizer que você aumentou seu lucro. Você pode ter faturado mais e o seu lucro ser menor. Então nós vamos ter que fazer a medida do lucro do ano anterior. Então vamos lá. Para fazer a medida do lucro do ano anterior, ela é bem parecida com a venda do ano anterior. Só que ao invés de aqui o valor total, a gente vai pegar o lucro da venda. Então só vou dar um Ctrl C aqui para agilizar. Vou vir em nova medida. E aqui eu vou botar o lucro do ano anterior. E aqui, pessoal, a soma que vai ser diferente. A soma vai ser a minha F dados lucro da venda. Ou seja, eu vou pegar aquela minha coluna lá que eu fiz, linha por linha do lucro da venda. E vou dar Enter. Faltou aqui fechar o parênteses. Então ele vai somar o lucro da venda sempre que for o ano anterior. E vou dar Enter. Pronto. Aí agora vou vir aqui em rótulos de referência, na minha série de lucros, e vou jogar aqui o lucro do ano anterior. Vou colocar aqui também branco. Vou botar a minha semi-bold. O valor vou botar branco. Aqui, semi-bold. Vou colocar aqui também duas casas decimais. E aqui eu vou selecionar o nota do lucro anterior. Vou vir personalizar. E vou apagar aqui e vou deixar igual no card anterior. O lucro do ano anterior foi de 3,13 milhões. Então, beleza, já está pronto. Agora só falta novamente o detalhe. Esse aqui a gente também não tem medida. Então, a gente vai ter que fazer o percentual de diferença também do lucro, que é parecido com a medida que eu fiz para o total de faturamento. Então, eu vou dar Ctrl C. Vou vir em nova medida. Vou botar aqui percentual de diferença e agora esse vai ser do lucro. E aqui, ó, eu tenho que pegar o lucro do ano anterior. Eu tinha pego dentro do ano anterior, então aqui eu tenho que pegar a minha medida do lucro do ano anterior. Que vai ser o total, aqui vai ser o lucro, vai ser o total de faturamento, vai ser menos o meu lucro do ano anterior, dividido pelo lucro do ano anterior também. Aonde estava a venda, eu vou botar o lucro do ano anterior, e aonde estava o total de faturamento, eu vou colocar o lucro. Porque a gente está calculando o percentual em cima do lucro, não é mais do faturamento. Vou dar um Enter, e ele já calculou. Porém, assim como o total de faturamento, a gente precisa criar um texto, né? A gente precisa também fazer a conversão para texto para que possa o gráfico aceitar. Então, eu também vou copiar essa medida, vou vir em nova medida e vou colar. Aí aqui não vai ser percentual do faturamento texto, vai ser percentual do lucro texto. E aqui eu vou somente alterar em vez de percentual de diferença, percentual de diferença de lucro. Ou seja, eu quero que ela saia desse formato e retorne nesse outro formato.
Então pronto, ela já está aqui para que a gente possa utilizar no nosso gráfico. Então a gente vai em formato, rótulos de referência, vamos selecionar o lucro do ano anterior e vamos aqui adicionar o nosso detalhe. Colocamos ali o lucro, vamos colocar a fonte branca e semi-bold. Então percebo que o lucro no ano de 2021 foi negativo. Foi negativo se comparado a 2020, onde teve o lucro de 3,13, ele foi menor do que 2021. Então, se comparado, o lucro de 2021 ele foi menor que o lucro de 2020. Então, percebo que ele ficou em menos de 23%. Ou seja, o total de faturamento foi maior e o lucro foi menor. Porém, ainda está faltando a gente fazer aqui a nossa formatação condicional. Então, a gente vai vir aqui, gradiente, e a medida que a gente vai fazer base é a percentual de diferença de lucro. Vamos colocar o zero aqui. O vermelho é sempre esse aqui. E o verde eu vou pegar aqui. O verde é esse. Vou dar um OK. E pronto, ele já ficou ali vermelho. Então nós já temos aqui a nosso card de lucro. Agora a gente vai fazer a quantidade de produtos vendidos, né? Que é a gente somar todos os produtos aqui que for vendido, essa parte de quantidade. Então vamos lá. Porém, a gente também não tem a medida dele, a gente vai ter que criar todas as medidas de quantidade de venda. A gente vai fazer a mesma coisa. Nova medida, quantidade de venda, produtos. Vai ser a ação da nossa FW quantidade. Vou dar Enter e pronto, já tenho ali. Então, eu tive ali 13 mil vendas de produto no ano de 2021, 14 mil em 2022 e 17 mil em 2024. Então, agora a gente só vai ter que fazer as nossas medidas para que a gente possa fazer os nossos detalhes. Então, a primeira medida que eu tenho que fazer é o percentual de diferença. Né? Se eu tenho o percentual de diferença do lucro e do total de faturamento, eu tenho que ter o percentual de diferença da quantidade de venda de produtos. Primeiro, na verdade, eu tenho que ter a quantidade de venda de produtos no ano anterior. Então, vou vir aqui o lucro do ano anterior, vou copiar, vou vir em nova medida e vou fazer a mesma coisa. Então, vai ser a quantidade no ano anterior. Vou pegar aqui, em vez de lucro da venda, a gente vai pegar a nossa coluna quantidade. Então, vou vir aqui fechar parênteses. Então, o que eu quero? Eu quero somar a quantidade do ano anterior. Se eu quisesse do mês, eu trocava aqui de year para mês. Ali, se quisesse do dia anterior, day. Então, a forma basicamente é essa. Somar sempre que for do ano anterior. A quantidade do ano anterior já está pronta. Agora sim que eu vou fazer o percentual de diferença. Aí o meu percentual de diferença vai ser percentual de diferença de quantidade. Então, ao invés de lucro do ano anterior, eu vou botar a medida quantidade no ano anterior. Quando for aqui lucro, vai ser quantidade de vendas de produtos. Lucro do ano anterior, eu vou trocar para a quantidade do ano anterior. E aqui é a mesma coisa. E eu vou dar Enter. Beleza, dei o Enter, já tem aqui no percentual. Agora eu vou fazer somente a conversão para texto. Vou vir aqui
nova medida. E vou botar aqui percentual de quantidade. Quantidade de texto. Aí aqui o valor que vai receber é o percentual da diferença da quantidade. Pronto, vou dar Enter. Então as nossas medidas criadas. Eu vou vir em formato, rótulos de referência. Agora eu vou selecionar o rótulo quantidade de vendas de produto. Eu vou colocar aqui quantidade no ano anterior. Vou vir selecionar rótulos, quantidade ano anterior, nome do campo. Eu vou vir personalizar. Vou apagar aqui o da frente, vou deixar o anterior. Vou vir em cor, a cor branca, 12, e mudar aqui para semi-bold. Valor, cor branca. Não, na verdade a cor a gente vai mudar, mas eu vou colocar aqui semi-bold. Não, é essa cor que fica branca mesmo. É a cor do detalhe que a gente troca. Então a cor branca, semi-bold, e já está aqui no anterior. 13.000 também. Então 2 anos seguidos os 13.000. Opa, isso mesmo, está certo. 13.000, 2 anos depois que ele fez 14, e aqui também apareceu 14. Então está certo. Nossa medida está certa. Então a gente vai adicionar agora o detalhe do percentual. Vou vir em detalhe, e aqui eu vou botar o percentual, a quantidade de texto que a gente criou. Vou botar aqui semi-bold, e nele eu vou vir aqui cor da fonte, fazer a nossa formatação. Então eu deixo gradiente, medidas, eu vou no percentual de diferença de quantidade. Vou colocar o 0, vou colocar o 0. Vou selecionar aqui o vermelho. E vou pegar o verde aqui no meu Word. Aqui, mais cores. Ok. Pronto. Apesar de os dois você ter 13.000, é porque não tem ali quantidade de vendas. Se você botar aqui 2, isso. Aí vai te dar a diferença. Foi 13,19 e o outro foi 12,82. Então foi ali um crescimento de 2,95 apenas. Porém está criado. Então a gente já tem aqui a nossa quantidade de vendas de produto. E agora só falta o nosso último, que é o do ticket médio. Então do ticket médio a gente vai ter também que criar algumas medidas. Então vamos lá. Ticket médio a gente já tem, né, ali o valor do ticket médio. Agora a gente precisa calcular, né, o total do ticket médio anterior. Porém, o ticket médio ele já não é mais soma, ele é uma média. Então, ele vai ser diferente. Vou vir aqui em nova medida, vou colocar aqui ticket médio anterior. E aqui eu vou usar também a Calculate. Porém, ao invés de soma, eu vou usar a função de tirar média. Então, eu vou botar aqui F dados do meu total de venda, né, que é o que a gente chama de valor total. E eu quero tirar a média dela, que é a mesma coisa que se você vir aqui no ticket médio que a gente fez ali naquela medida. E aqui eu vou dizer que eu quero do ano anterior. Então, eu vou utilizar a date, adicionando data, de calendário, data. Vou botar a vírgula, número de intervalo, menos 1, e qual intervalo que eu quero. Aqui a gente pode colocar ano, trimestre, mês ou dia. Eu vou querer ano. Vou fechar o parênteses e vou fechar o parênteses da minha calculação. E vou dar o Enter. Então, aqui eu já calculei o ticket médio do ano anterior. Estou dizendo aqui que o Power BI vai calcular a média do ano anterior. A gente vem aqui, ó, é a mesma coisa. Ó. Média do ano anterior, do valor total. Média do valor total. Então, eu já tenho aqui o meu ticket médio do ano anterior. Agora,
eu preciso fazer o percentual de diferença. O percentual de diferença é a mesma coisa. Eu venho, vou pegar aqui que a gente fez, vou dar um Ctrl C, medidas, nova medida. Aqui vai ser, em vez de sinal de quantidade, ticket médio. E aqui, em vez de quantidade do ano anterior, vai ser o ticket médio do ano anterior. Aqui, em vez de quantidade de vendas, vai ser o ticket médio. E aqui, mesma coisa do sistema. Ticket médio no anterior e ticket médio no anterior. Então, vou dar o Enter. Já tenho a minha medida calculando percentual. Agora eu vou fazer a minha medida de texto. Então, vou copiar aqui do faturamento. Nova medida. E aqui eu vou botar a percentual do ticket médio. E aqui, em vez de percentual de diferença, vai ser percentual de diferença do ticket médio apenas. E vou dar um Enter. Pronto, todas as medidas criadas, vamos adicionar no nosso card. Então vai ser aqui ticket médio. Eu já tenho aqui o meu ticket médio. E agora a gente vai em formato, valores do rótulo. E a gente vai selecionar aqui ticket médio. Selecionando o ticket médio, a gente vai vir aqui em rótulos de referência e aqui que a gente vai selecionar o ticket médio. Selecionando o ticket médio, a gente vai adicionar ali o ticket médio do ano anterior. Então a gente já adicionou aqui, a gente vai selecionar o rótulo do ticket médio do ano anterior. Conteúdo, a gente vai personalizar. A gente apaga aqui. A gente está fazendo sempre o mesmo processo, pessoal. Vem aqui, cor branca e semi-bold. No valor, a gente vai colocar a cor branca também, semi-bold também. Só vou aqui, né, ticket médio anterior, vou colocar aqui também nos casos decimais. Então, pronto. Ano anterior, ou seja, o ticket médio de 2021 foi 1,02 mil e do ano anterior 1,64. E agora vamos jogar aqui o detalhe para a gente saber o percentual. Que vai ser esse aqui, ó, percentual ticket médio texto. A gente coloca ali. Semi-bold também. E vamos fazer aqui a nossa formatação condicional. Estilo de formato sempre gradiente. E o campo que a gente vai se basear é sempre o de percentual que a gente criou. Nesse caso aqui é percentual de diferença do ticket médio. Então vou colocar 0 aqui, 0 aqui. Nesse primeiro sempre o vermelho. E vou pegar o verde aqui no meu Word. Venho aqui e coloco o meu verde. O verde só vai ser esse aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube e vocês podem pegar lá também. Vou dar um OK. Então, ele já foi lá e já calculou lá no meu card. Então, eu tive aqui uma queda de 38% no ticket médio. Se a gente reparar, em 2020 era de 1,64, em 2020 era 1,64 e em 2021 1,02, então caiu aqui. Então pronto, pessoal, o nosso gráfico, o nosso painel está pronto. Finalizamos ele. Espero que vocês tenham gostado. Tem algumas informações aqui na descrição do vídeo. Muitos de vocês me perguntam qual é o computador que eu utilizo para gravar os vídeos. Eu deixei ele aqui na descrição, sempre dê uma olhada lá, tem vídeos sugeridos. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.